Olá, cabeleireiros! Mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Miragem Ensinando. E o assunto que me trouxe aqui essa semana, no nosso episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre queda de cabelo e os principais motivos que podem estar relacionados a esse fenômeno. E dentre eles nós temos o fator genético, alimentar, pode ser hormonal ou, pasmem, até por deficiência na higienização correta desses fios. O fator alimentar hoje é um dos grandes motivos pelos quais nós temos queda de cabelo. Porque hoje, com o advento dos fast foods, pela falta de tempo que nós temos, acontece que a gente se alimenta de forma não satisfatória, digamos assim. Mas quando eu estou falando da parte não satisfatória, eu não estou falando de quantidade, mas sim da qualidade do alimento que nós consumimos no dia a dia. Nós comemos muitas frituras, fazemos uso de muito refrigerante, muitos alimentos que não somam, não agregam ao nosso organismo. E o ideal seria nos alimentarmos não só de carnes, mas também de vegetais, para que nós consigamos gerar esse equilíbrio na nossa alimentação. Vale lembrar que a queda capilar muitas vezes está associada, gente, desde a parte interna. Nós literalmente, nós somos o que nós comemos e não, você não é mais gostoso ou mais gostosa porque toma sorvete e come batata frita. Brincadeiras à parte, quando nós temos deficiências alimentares, muitas vezes acontece esses episódios de queda. O ideal é que nós nos alimentássemos melhor, não só de proteínas, sejam elas de origem vegetal ou de origem animal, mas também de vegetais de preferência de cor escura, porque tem muitos elementos como o ferro, o zinco, o magnésio, que nós podemos aproveitar para nós nos alimentarmos de forma correta. Exemplo disso nós temos a couve, rúcula, espinafre, que são vegetais escuros, né? Ou seja, eles têm muito ferro, muito magnésio e muito zinco, e também de proteínas. Quando eu falo de proteínas, uma proteína muito barata que a gente pode fazer uso é o ovo, e as carnes em geral, frango, carne bovina, carne suína, peixe, todos são fontes de proteína e de gorduras que, se não consumidas de forma muito exagerada, também são benéficas para a nossa saúde. E o nosso cabelo nada mais é do que o reflexo do nosso organismo. Lógico que muitas vezes as deficiências também são associadas às químicas que nós fazemos uso hoje. Mas se eu tenho um fio saudável, muito provavelmente eu faço alimentação de forma correta. E um dos grandes fatores também da deficiência, não só de queda, como da estrutura da fibra, é o pouco consumo de água. Isso mesmo, nós não nos hidratamos de forma relevante. Principalmente no meu caso, que moro no Nordeste, é uma região com muito sol, muito calor e muito vento. Então, os nordestinos ou mesmo os sulistas, sudestinos, precisam fazer essa ingestão de água nos períodos mais quentes do ano. Aqui a gente só tem calor, quintura, verão e mormaço. Fato, isso é uma característica do Nordeste, que também é muito apreciada pelos turistas, mas isso nos traz prejuízos para a nossa saúde e para a nossa fibra se nós não conseguimos fazer uma compensação alimentar de tudo isso. Quando eu tenho deficiência de proteínas e de minerais, o que vai acontecer? Como vocês sabem, o nosso cabelo ele é alimentado pela nossa corrente sanguínea. Todo o nosso alimento, ao chegar no nosso estômago, ele é convertido em íons minerais ou aminoácidos, que são derivados das proteínas das quais nós nos alimentamos.
o organismo não vai identificar se é carne, se é peixe, se é ovo, e sim ele vai fazer o aproveitamento dessas proteínas. Consequentemente, um sangue rico em proteínas e minerais vai nos proporcionar um cabelo forte, um cabelo vigoroso, com crescimento em sua escala máxima. Lógico que também precisa ser respeitado e entendido que nós temos o fator genético, que predetermina que nós temos um crescimento no máximo até 1,25 centímetros ao mês, podendo haver variações conforme a sua etnia. Mas uma coisa que eu tenho observado muito, e eu acredito que vocês, profissionais da beleza, também devem absorver, é que geralmente um crescimento intenso está muito ligado a fios com grande densidade. Uma cabeça que tem muito cabelo, coincidentemente, ela tem um crescimento mais acelerado. E geralmente quem tem fios em menor quantidade ou em menor espessura também tem um crescimento mais lento associado. Isso é um fator genético. Mas com a alimentação correta, isso é um dos exemplos, nós vamos conseguir chegar no ápice, né? Nós vamos chegar no máximo desse crescimento. E aí a gente vai conseguir ter um cabelo com um bom crescimento, forte, vigoroso e saudável. Antes de nós começarmos a falar dos outros tópicos que trazem a queda de cabelo, vale ressaltar, gente, que é muito importante que inicialmente nós descobramos a causa, o que está causando essa queda de cabelo, que muitas vezes também é confundida com a quebra, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, muitos dos fatores que nós observamos, muitas vezes tem que se associar a um ramo da medicina, lembrando que é muito errado nós fazermos a indicação de vitaminas. Nós podemos pressupor que, mas a partir daí você deve sim ter parcerias com outros profissionais, de preferência do ramo da medicina, como endocrinologistas, como dermatologistas, para que nós descobramos de verdade qual é a causa real, para que a partir daí nós, com um tratamento associado, como por exemplo medicações ou vitaminas, nós consigamos realizar um trabalho associado e trazer assim resultados reais para as nossas clientes. Nós já falamos um pouco do uso de equipamentos dentro das terapias capilares e também vão nos ajudar a reverter esse quadro de perda de cabelo, né? Também conhecida como eflúvios telógenos, que são episódios de queda de cabelo. Por exemplo, uma coisa que nós não conseguimos diagnosticar, mas conseguimos geralmente fazer alguma associação nos pós-cirúrgicos, no momento gestacional, né? No período gestacional, muitas vezes o cabelo não cai, em sua grande maioria. Então, geralmente as grávidas estão com o cabelo muito bonito, muito cheio, mas no momento do parto pode acontecer a perda desses fios. Também observado aqui no decorrer desses meus 18 anos de profissão, e geralmente essa queda se torna ainda mais intensa quando a gente presencia partos cesariana. Acontece algumas vezes também em partos normais. A perda é natural. Nesse processo a perda é natural, não só na espécie humana, como também nos animais, né? As minhas cadelinhas aqui, periodicamente, quando elas têm cria, elas também perdem muito pelo no pós-amamentação. E isso é super natural, porque além das taxas hormonais mudarem muito e se tornam mais intensas no processo de parto cesárea,
Por que, Nando, que isso acontece? Porque no parto cesárea, geralmente, nós temos aquela produção hormonal para o desenvolvimento daquele bebê dentro do útero. Então, quando eu vou para um parto cesárea, ou seja, quando eu vou burlar o sistema reprodutivo, o que acontece? Simplesmente a gente aplica uma anestesia e arranca o bebê ali de dentro. Então, para o organismo, isso é uma mudança muito brusca. Ele estava ali todo vapor produzindo hormônios para o desenvolvimento daquele bebê. Partiu do momento que esse bebê foi tirado ali de dentro, automaticamente o organismo, a produção de hormônio, bota o pé no freio de uma vez. E isso é uma grande mudança hormonal. Associado a isso, vem a produção, né, de leite, que consome muitos nutrientes para o desenvolvimento daquele bebê, consequentemente deixando o organismo um pouquinho debilitado. E além de essa grande mudança, ainda vem associado a regeneração muscular, a regeneração epitelial, né? Quando a pele precisa ali se unir novamente. Então o organismo entende que acabou a produção, vamos ali mandar nutrientes para a produção de leite e para a cicatrização de todos aqueles cortes que geralmente não acontecem no parto normal. Nos pós-cirúrgicos também, muita gente associa a anestesia, porque todo processo cirúrgico precisa da anestesia. Mas vale lembrar também que todo processo cirúrgico requer mais atenção ao ferimento. Então o organismo ele vai primeiro enviar atenção para onde a gente tem uma deficiência, para onde a gente precisa de uma regeneração. Então o cabelo, que é um apêndice da pele, mas que tem função de proteção, o organismo entende que ele é o último. Então primeiro, a parte essencial, não que não seja vital para a gente, um cabelo bonito, um cabelo arrumado, né? Trabalha muito na autoestima. Porém, o organismo precisa se recuperar. Então é nesse momento que estaciona muito da alimentação que esse cabelo recebe. Vocês estão entendendo o que acontece dentro do nosso organismo, que é muito inteligente? Nós somos uma máquina criada por Deus de forma muito inteligente. Então ela consegue sim redirecionar o que precisa para aonde precisa. Quando a gente está com tudo equilibrado, aí sim o nosso cabelo recebe tudo isso de forma muito legal. E por que eu falo que nós precisamos dessa associação com outros profissionais? No caso, com dermatologistas, para tratar a pele, porque a pele saudável é um tecido forte, né? É uma terra fértil para o desenvolvimento desses pelos. Que no caso, não só dos pelos, como também do cabelo. Ele precisa estar bem em terra fértil, digamos assim, para que ele possa desenvolver de forma segura e satisfatória. Mas o que acontece nesse processo, Nando? Porque eu faço a cirurgia, eu tenho meu bebê, só que a queda não é imediata, gente. A queda não acontece de forma instantânea. Pariu, caiu, ou cortou, caiu. Porque o nosso pelo, ele tem uma profundidade dentro da nossa pele. A partir do momento que nós temos que recuperar qualquer um outro processo, seja inflamatório, como é o caso de Covid também, que nós já presenciamos, nós profissionais da área da beleza, já presenciamos a queda no pós-Covid, no pós-dengue, na pós-recuperação cirúrgica, em partos e etc. Mas como é que isso acontece de verdade? Esse cabelo para de receber nutrientes, ele se desprende lá do folículo piloso, né, e vem subindo pela pele por algum tempo. E esse processo leva de 2 a 3 meses. Então, a partir de 2 meses de um processo inflamatório grande, de uma recuperação da saúde intensa
de um parto é que vai começar a apresentar o processo de queda. Então a queda de hoje, ela é reflexo de algum problema que eu tive há pelo menos 2 meses atrás. No caso hormonal, que é o caso dos partos, né, da gestação em si, esse processo natural começa a acontecer, na verdade, entre 2 e 3 meses e se estende mais ou menos até os 6 meses, só se prolongando se existirem deficiências alimentares, como eu exemplifiquei para vocês, ou algum outro problema de saúde. Agora, a alopecia areata, que é um processo de queda em pontos específicos, tá? Eu posso falar um pouquinho mais aprofundado disso para vocês, porque eu já passei por isso. Geralmente me ocorria nos períodos de final de ano e sempre foi causado pelo estresse, né, dessa movimentação louca que a gente da área da beleza tem nos finais de ano. Todo mundo quer estar bonito para as festas de Natal e Réveillon. E o que acontece, gente? O pelo cai em alguns pontos e são circulares, geralmente muito perfeitinhos, tá? Então tenho casos na família, eu já passei por isso, um irmão meu também já teve esse aparecimento da alopecia areata, que geralmente está associada, gente, ao estresse. Muitas vezes controlado, nós vamos ter o cabelo de volta dentro de alguns meses. Tá? Eu fiz uso de medicação tópica indicada pelo dermato, tá, gente? Então vale lembrar que nós precisamos ser doutores do cabelo. Quando a gente fala doutor do cabelo, a gente está falando de fibra. A pele é função de dermatologistas e geralmente muito associado também à parte alimentar, né? O estresse, ele libera muito cortisol dentro do organismo e isso vai nos causar às vezes alopecia areata ou mesmo episódios de eflúvios, né? É uma queda generalizada de muitos fios à distância da cabeça, gerando algumas diminuição de densidade na fibra. E a alopecia areata vai nos causar, parecem moedinhas, gente. E eu tive meu cabelo de volta, geralmente por volta dos 3, 4 meses, aplicando essa solução que o dermato me passou na época. Hoje, graças a Deus, eu já consegui organizar mais a agenda. Então, apesar do volume maior de final de ano, eu consigo equilibrar com alguns exercícios, com relaxamento, o equilíbrio dos meus níveis de cortisol no organismo. Temos também a alopecia cicatricial, que pode vir do uso errado de mega hair, por exemplo. Também pode ser por conta da tração excessiva. As pessoas puxam o cabelo com muita intensidade para prender, muitas vezes para esconder o seu volume. E isso também pode gerar alopecias cicatriciais. Agora, quando a gente fala de alopecia androgenética, ou seja, que está direcionado exclusivamente ao fator genético, ou seja, é uma informação que eu trago dos meus ancestrais e que posso passar aos meus descendentes. Ou seja, eu sou careca porque o papai foi careca, ou porque o meu avô era careca, e isso está diretamente ligado ao nosso histórico familiar. Porém, quando nós notamos que isso começa a acontecer, também se faz muito importante que você procure um dermatologista ou mesmo um endócrino, porque às vezes você vai associar isso a vitaminas, a tratamentos de uso tópico, a mesoterapia, que também está associado e pode ser executado por esteticistas, lembrando que esteticistas formados, tá, gente? Porque existem fatores de crescimento que podem ser aplicados na mesoterapia. E a gente consegue retardar esse processo de queda ou minimizar o aspecto visual. Ou
seja, muitas vezes eu vou ter uma densidade acompanhada pelo médico, uma densidade às vezes muito menor, mas sem áreas tão calvas, digamos assim. E a gente não tem poder sobre esse efeito. Em alguns casos também é reversível e nós podemos fazer esse trabalho associado junto com a parte estética, com o uso de alta frequência, né, da mesoterapia, como eu já citei, para que a gente consiga. Muitas vezes você acha que está completamente careca, mas existe uma retração desse fio, existe, a palavra correta seria uma atrofia desse folículo piloso. Ou seja, quanto mais ele atrofia, e isso é uma informação genética, mas também pode acontecer por alguns fatores externos, a gente vai tendo uma diminuição de crescimento e a densidade, o fio vai ficando cada vez mais fino. E muitas vezes, até em alguns casos, você consegue verificar nesse couro cabeludo que existem fios muito finos, quase como um vélus, como aquele pelinho fininho. E isso pode ser, em muitos dos casos, reversível com o uso de medicação tópica, de medicação oral, mas se nós precisamos da associação de um outro profissional para somar com a gente dentro desse processo. E qual é um outro fator onde nós, em sua grande maioria, erramos como profissionais? Em direcionar o uso de medicações. Ai, Nando, mas eu só estou recomendando o uso de vitaminas. Vitamina não faz mal. Gente, tudo demais pode sim ser veneno. Por exemplo, a nossa deficiência na ferritina pode nos causar queda, mas o excesso dela também pode gerar queda. Sem contar que o uso indiscriminado, sem um exame de sangue específico, por exemplo, para entender aonde é que está a deficiência do nosso organismo, pode nos levar à hipervitaminose, ou seja, a ingestão de muito mais do que o que a gente precisa. E isso pode gerar também um desequilíbrio interno, né, comprometendo fígado e rins, que vão precisar filtrar uma quantidade maior. E, por exemplo, no uso de minerais, isso pode até gerar pedra nos rins, pedra na vesícula. Não que esse uso, por tempo limitado, vá gerar isso a curto prazo, mas a longo prazo, sim, isso pode causar problemas, porque além de ter falta, eu posso gerar um excesso. Mas vitaminas como zinco, que contenham zinco no caso, né? Tem algumas marcas aí no mercado que você pode fazer uso não recomendado, né? Sempre recomendado por médico. Não vai você, profissional da área da beleza, recomendar esse tipo de produto. Em relação à queda, gente, o que eu posso fazer? Tem no mercado hoje shampoos que eu sinceramente não acredito que, pelo tempo que eles passam no nosso couro cabeludo, eles vão realmente conseguir surtir um grande resultado em relação ao teu processo de queda. Mas hoje sim, existem loções, umas um pouco mais caras, outras um pouco mais baratas, que conseguem sim fazer auxílio a médio e longo prazo, sem causar grandes prejuízos. Tem um outro ativo que também foi muito difundido, principalmente na área da barbearia, que é o uso do minoxidil. Porém, gente, o minoxidil, existem estudos que em grandes concentrações, ele pode inclusive trazer prejuízos à visão. Porque assim, ao ser depositado na nossa pele, né, vai ser absorvido pelo nosso ósseo folicular, conseguindo penetrar de forma mais intensa para fortalecer aquele folículo. Mas também existem estudos
que ele sim consegue fazer esse crescimento desses fios que estão atrofiados. Porém, se eu corto de maneira drástica o uso dele, eu vou perder tudo isso que eu ganhei a curto prazo, precisando, por exemplo, fazer um processo de desmame. Se inicialmente eu uso todo dia, depois eu vou intercalar o uso um dia sim, outro não, depois um dia sim, dois não, até conseguir fazer, digamos, o desmame do uso desse ativo. Então nós precisamos ter muito cuidado na hora de fazer uma recomendação sem o conhecimento aprofundado de forma correta. E mais uma vez, trago a vocês a reflexão do diagnóstico. Muitas vezes, é lógico que você não vai conseguir tratar esse processo de queda se ele for interno. Mas com o diagnóstico, com esse bate-papo que você terá com sua cliente ou com o seu cliente, se for ele um cliente masculino, você vai conseguir identificar mais ou menos se pode ser alimentar, porque você vai conversar com ele sobre o ritmo, sobre a alimentação. Por que não conhecer um pouco mais do nosso cliente? Até porque isso é uma informação muito relevante para que nós, por exemplo, se a questão é alimentar, se a gente sabe que o cliente não tem tempo, acorda cedo, trabalha muito, tem academia, vai para o fast food, se alimenta de forma incorreta, então isso pode nos indicar que eu deveria indicar para o nosso cliente que isso pode ser uma deficiência alimentar e que, se ele procurar um endocrinologista, ele vai conseguir sanar esse problema. Ai, gente, e a última questão, não menos importante, que muitas clientes às vezes elas confundem a queda, e eu vou explicar a vocês por quê. Porque hoje, com a mudança do nosso ritmo de vida e com o uso de processos químicos que também podem, tá, gente, causar problemas de queda por desequilíbrio na microbiota desse couro cabeludo. Mas a mudança de hábito também é muito forte. Como assim, Nando? Explica um pouco mais sobre a questão da mudança de hábito. Quando é que eu devo me preocupar com essas questões relacionadas à queda? Porque, deixa eu trazer um exemplo para vocês. Antes, eu tenho um cabelo cacheado. E para sair de manhã, quando a gente acorda, é aquele sol, né? Aquele cabelo com muito volume, muitas vezes desorganizado. Qual é o ritual geralmente feito? Toma-se banho de manhã, molha esse cabelo, faz uso de um creme para pentear e eu vou lá pentear. Nós perdemos normalmente entre 100 e 150 fios por dia. E eu tenho todo esse processo, né? Acordo de manhã, molho o cabelo, passo o creme e penteio. Todos os dias eu consigo, no ato do pentear, com o couro cabeludo molhado, ou seja, aquele fio que já vem, que ele já está a ponto de cair, eu consigo hidratar esse couro cabeludo, então ele vai se soltar no ato do banho, por volta de 100 fios, e o restante no decorrer do dia. Mas eu mudei meu hábito, meu cabelo que era cacheado, para me dar praticidade, eu fui no salão, eu procurei o Nando e alisei o meu cabelo. Então, quando a gente está com a fibra mudada, né, transformada quimicamente, eu estou com aquele fio alinhado. E no corre-corre da vida, para não dormir de cabelo molhado, eu resolvi que eu vou fazer lavagem uma vez por semana. Aí vem a questão da higiene. Tem um inquilino que mora na nossa pele, na verdade dois, né? São da mesma família, que são ácaro, Demodex brevis no couro cabeludo e Demodex folliculorum no rosto, mas não é do folliculorum que a gente vai falar. Vamos falar do brevis, que vive no nosso couro cabeludo, que se alimenta de restos de pele morta e se alimenta do nosso sebo, o sebo produzido pelo nosso couro cabeludo. E quando eu faço o uso de shampoo apenas uma vez por semana, ou seja, eu estou acumulando
gordura naquele fio que pode gerar uma proliferação muito grande do Demodex brevis. E aí ele vai lá entrar no nosso bulbo, a gangue entra inteira em vários bulbos, e muitos deles no processo natural morrem dentro desse bulbo. Só que como eu não faço higienização, isso pode nos gerar algumas foliculites, né? A inflamação desse folículo, prejudicando o crescimento, muitas vezes ocasionando a expulsão de fio por conta da questão inflamatória. E também, o que a gente faz? Estou de cabelo liso, de manhã, passei a mão, fiz o meu bom rabo de cavalo, ou meu bom cocôzinho, e fui para o trabalho. Então, nessa passada de mão, vem pouquíssimos fios. E eu vou passando os dias, 150 da segunda, 150 da terça, 150 da quarta, 150 da quinta, 150 da sexta, 150 do sábado, e vou lavar isso no domingo. Aí a gente está falando de quê? Por volta de 1000 fios. De 700 a 1000 fios. Que quando eu molho, eles já estão soltos, eles vão cair. Eles deveriam ter caído naturalmente no processo de escovação. Mas, geralmente, nós não fazemos isso no dia de hoje. Então, se eu lavo o cabelo uma vez por semana, o cabelo que iria cair por dia, fracionado, vai cair todo de uma vez só. Aí, quando você olha, tem lá a peruca no ralo do banheiro. Aí a gente se apavora, né? Nossa, meu cabelo vai cair inteiro. Mas lembre que aquele cabelo, se você faz lavagem uma vez por semana, provavelmente vai cair todo nessa lavagem. Que aí também, quando você lava, geralmente vai hidratar. Então esse pelo, esse couro cabeludo vai ficar molhado por um pouco mais de tempo. E aí vai cair todo mundo de uma vez. Quando é que eu devo me preocupar, Nando, em relação a isso? Quando eu começar, se eu começar, no caso, a apresentar falhas no couro cabeludo. Se eu não tenho um histórico familiar para isso, se eu tenho uma alimentação regrada, e ainda assim esse fio está caindo, é preciso que seja feita uma investigação de forma mais minuciosa. Mas se esse fio cai e o meu cabelo continua com a mesma densidade, tá tudo tranquilo. É só acompanhar e observar. Mas uma curiosidade que eu preciso trazer para vocês também é que entre os 20 e os 35 anos, nós perdemos entre 20 e 30% da nossa densidade naturalmente, sem química, sem nenhum outro problema. É natural. Da infância até o início da nossa fase adulta, nossas taxas só sobem. E a partir do 20 ela começa a estabilizar e começa a ser decrescente com o longo dos anos. Tanto é que na menopausa muitas vezes acontece mudança estrutural no fio. Geralmente o fio fica mais ressecado, não só o fio como também a pele. Então a gente tem que observar esses fatores por faixa etária, por conhecer a cliente na parte alimentar, na rotina do dia a dia dela, que tipo de produto que ela tem feito uso para manutenção e os processos químicos que nós temos nesse fio. A partir daí, a gente faz o uso e a direção dos tratamentos de forma correta. Eu espero ter conseguido somar um pouco mais para o conhecimento de vocês. Curte, comenta e compartilha aqui embaixo no nosso vídeo. E encaminha esse vídeo para o amigo profissional que você acha que está precisando, ou para o profissional que te atende se você não é profissional da área da beleza e achou esse conteúdo interessante.